Ele teve medo. Diz a Bíblia aqui no verso número 3, capítulo 19, versículo 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Vocês têm medo? Quantas vezes não temos medo de uma enfermidade, das lutas, das adversidades, de uma situação contrária? Quantas vezes não sabemos como agir, porque a situação que a gente está enfrentando parece não ter mais jeito, parece que tudo acabou. Moisés, por ter medo, começou a dar desculpa. Êxodo, capítulo 4, versículo número 10. Moisés diz que eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Manda outro. Mas Deus queria usar Moisés. Deus fala para eles: teu irmão vai ser porta-voz, mas você dirá a ele o que ele tem que dizer. Eu quero você. Você que vai fazer. Pedro negou a Jesus por medo. Certa vez Pedro estava no barco e Jesus vinha caminhando sobre a água. E Pedro disse: Senhor, se é tu, faça que eu caminhe até a ti. E Pedro estava caminhando sobre as águas. De repente o vento começou a soprar. Pedro teve medo e começou a afundar. Ele não olhou para o milagre que ele estava vivendo. Ele caminhava sobre as águas, mas ele olhou para o vento. Ele olhou para a situação. Davi venceu um gigante de aproximadamente quase 3 metros de altura. Além de ter vencido o gigante, o rei pede para ele, sem crepúsculo dos filisteus, ele vai e traz 200, mata 200 filisteus e foge do rei Saul. Por 17 anos, por 13 anos ele esteve fugindo do rei Saul. 13 anos ele esteve fugindo por medo. Os discípulos tiveram medo da tempestade. Jesus falou: por que tem medo? Porque não tem fé? Porque são tímidos? Quantas vezes nós deixamos de vencer uma situação, de acreditar na palavra, de dar crédito ao que Deus fala, por medo? Se Deus diz que vai acontecer, se Deus diz que você vai ser abençoado, que você vai ser curado, que Ele vai abrir a porta do emprego, que Ele vai salvar a tua família, que Ele vai salvar a tua esposa, que Ele vai salvar o teu marido, teu filho, tua filha, acredita, não tenha medo. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente está num desânimo. Acontece comigo também. Acontece com o pastor. Às vezes estamos fracos. Tem dia que a gente levanta uma maravilha,
glória a Deus, aleluia, e vamos em frente. Mas tem dia que é só pela misericórdia. Tem dia que você fala: Deus, eu não aguento. Eu não aguento mais. Até quando? Elias fez isso. Até quando? Me mata. Eu não aguento mais. Só sobrou eu. Mas nós estamos olhando para a situação. Nós estamos olhando para aquilo que a gente consegue ver com nossos olhos, com os nossos olhos carnais. Nós não estamos olhando pela fé aquilo que diz a palavra, que somos mais que vencedores, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, que Ele veio para dar vida eterna e vida com abundância, que Ele veio para que nós possamos comer o melhor dessa terra. Nós olhamos para a situação. Elias olhou para a situação. Se você olhar aqui no capítulo 18, verso 22, ele diz: sou eu o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Aí segue a história. Ele manda que gritem, e os profetas de Baal começam a se cortar, começam a se retalhar, e vai até, se eu não estou enganado, por volta de até o meio-dia. Elias chega e fala: chega, vocês já fizeram, já ofereceram sacrifício e já passaram aí metade do dia. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez de eu clamar ao meu Deus. E ele manda que tragam água. Irmãos, a água ali era algo que era precioso, talvez mais caro do que petróleo, do que ouro, naquela circunstância, porque há 3 anos e meio não chovia. E manda que derrame água sobre o meu bezerro, sobre a lenha, manda que cave um buraco e encha também de água. E ele ora a Deus. E Deus responde com fogo e consome. Não só a oferta, não só a lenha, mas toda a água. Fica seco. Ele se esquece disso. 2 versículos depois, 3 versículos depois, ele se esquece disso. Um pouquinho antes de ele fugir, ele manda seu moço por 7 vezes olhar para a direção do mar. E seu moço vai lá, a primeira vez: não estou vendo nada. Volte lá por mais 7 vezes. E na 7ª vez ele diz: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Elias diz para ele: corra, avise Acabe que se apresse para que a chuva não pegue ele no caminho. A confiança dele
que Deus tinha respondido foi ele ver uma pequena nuvem. Milagres. Ele viveu ali todo o capítulo 18, milagres de Deus. Mas no capítulo 19, ele se desanima. Ele pede a morte.